Olá, pessoal. Vamos falar hoje sobre métodos de depreciação dentro da disciplina de engenharia econômica. E aí vem a questão, né? Por que é importante para a engenharia econômica, né? Porque a depreciação é importante para a engenharia econômica. A depreciação é a dedução permissível incluída nos cálculos do imposto de renda na maior parte dos países industrializados. A depreciação diminui a dívida do imposto de renda por meio da relação, né? Renda menos deduções e a taxa de imposto. Então, quando você usa, você debita, né, dentro da sua renda as depreciações, você tem um lucro bruto, lucro líquido menor, e você, consequentemente, paga menos imposto. Então, é uma questão legal que é permitida no Brasil, inclusive, e na maioria dos países industrializados. Os elementos constituem o ativo fixo da empresa, equipamentos, edifícios, instalações, sofrem perda do valor com o uso ou com o passar do tempo. Esta perda de valor não recuperada pelo serviço de manutenção é denominada depreciação real. Então, você tem essa questão, né? Que você compra um equipamento, você compra instalações, edifícios, você vai ter, com o tempo, vai ter uma perda é, desse valor, esse produto não rende, esse equipamento não rende da mesma forma, e você consegue fazer essa dedução contábil que é permitida. O termo exaustão, né? Às vezes a gente vê assim, depreciação, exaustão. Exaustão está ligado à questão do esgotamento de recursos naturais, né? Por exemplo, você tem uma olaria que produz tijolos, telhas, você tem uma jazida de argila, você tira a argila ali e com o tempo você esgota aquele recurso. Então, ali você exauriu, né? Você teve a exaustão. Uma mineradora também, né? Tem ali o espaço que ela está explorando também com o tempo, tem essa exaustão também. Então, a exaustão é aplicada à questão de recursos naturais, depreciação, equipamentos, é, equipamentos, edifícios, instalações que não são recursos naturais. A depreciação real, né, ela pode ser causada por alguns fatores: desgaste, obsoletismo, né, aquilo não serve mais com o tempo, inadequação, né, e acidentes, então tem essas questões que você pode ter a questão da depreciação real. É difícil determinar o valor real ao longo do tempo. Apenas nos casos em que há um mercado de equipamentos usados, como automóveis, por exemplo, é possível ter ideia mais objetiva do valor da variação no tempo. Por exemplo, no caso do automóvel, você é um mercado muito consolidado, né? Então você consegue ter a noção de quanto um carro vale, considerando o tanto de uso, a quilometragem, enfim. Então você tem um valor. Mas imagina um equipamento de uma indústria, um equipamento, uma máquina que é específica para produzir um determinado produto. Então é difícil você dizer quanto aquilo vale no mercado, né? Então, às vezes essa depreciação real é complicada para alguns tipos de equipamentos. Não confundir depreciação real com a contábil, que consiste nos lançamentos contábeis no final do exercício, de forma a distribuir o valor do investimento ao longo da sua vida útil fiscal. O saldo depois de cada lançamento é o valor contábil. Então, o valor contábil, né, você vai ter seu investimento e você consegue deduzir esse valor via depreciação dentro da sua DRE, enfim. É, Já o real é o que de fato vale, né? Claro que isso também vai entrar, de certa forma, nesses valores lá, mas uma coisa é depreciação contábil e uma coisa é depreciação real. A depreciação contábil influencia no imposto de renda. Ela é feita de acordo com a legislação e as práticas aprovadas pelo fisco. A empresa não tem liberdade para usar o sistema que quiser. Geralmente, a depreciação contábil é baseada no tempo decorrido desde a instalação do ativo, mas em casos especiais pode ser baseado na produção de equipamento. Então, são regras legalmente válidas que você pode utilizar. Então, você não
A empresa não tem, escolha o que eu quiser para ser mais vantajoso para mim. Não, tem regras que você tem que utilizar para fazer essa depreciação. A depreciação é a redução do valor do ativo. O método utilizado para depreciar o ativo é a maneira de contabilizar a diminuição do seu valor para o proprietário e representar a diminuição no valor da quantidade dos fundos capitais investidos. A quantidade de depreciação anual não representa o fluxo de renda, não reflete necessariamente o padrão de utilização real do produto durante a propriedade. Não necessariamente vai ter essa reflexão direta, mas é um artifício para poder fazer essa dedução e ser, vamos dizer assim, atrativo, né, para o empresário investir no novo produto, porque pode deduzir isso dentro do seu imposto de renda. Aqui é mais um conceito. A depreciação contábil indica a redução de investimento em um ativo, com base no padrão de utilização da expectativa de vida útil. Há métodos clássicos de depreciação internacionalmente aceitos para determinar a depreciação contábil. Há o método da linha reta, linear, né? O balanço declinante, e também tem o balanço declinante, tem o Accelerated Cost Recovery System, né? Que é o ACRS, que é a questão de aceleração, né? De recuperação de investimento, de custo. E tem esse mesmo sistema modificado. Esse aqui, né, que é usado nos Estados Unidos. A depreciação fiscal é muito importante em um estudo de engenharia econômica, devido ao seguinte: em muitos países industrializados, a depreciação anual é dedutível do imposto de renda, ou seja, ela é subtraída do imposto de renda quando se calcula o valor dos impostos devidos em cada ano. Entretanto, o valor da depreciação fiscal precisa ser calculado por meio do método aprovado pelo governo. É vantagem porque você consegue pagar menos imposto e você consegue sair do seu caixa menos dinheiro, né? Então, isso é uma vantagem para a empresa. No Brasil, de modo geral, tem interesse em deduzir ao máximo o máximo no menor tempo possível, mas o fisco estabelece prazos. Desculpe aqui. Aqui. Falando no método linear, né? Utilizado historicamente, né? Aqui, ai, gente, desculpa, aqui tá aqui a figurinha, né? O linear, né? Ele decresce linearmente. Aí tem esse balanço declinante, né? Que ele tem essa curvatura, e o Max, ele tem essa comportamento entre o meio, né? Que você meio que você verifica qual é o melhor e você utiliza de acordo com a sua análise. Mas no Brasil a gente usa é, o linear, né? Ele é um método que é aceito aqui na depreciação, não é permitido depreciações maiores do que a depreciação linear, que é esse aqui, tá, gente? Aqui, né, alguns tipos de vida útil legal admitidos no Brasil: computadores, 5 anos, edifícios e construções, 25, máquinas em geral, 10 anos, móveis e utensílios e veículos no geral, terrenos não são depreciáveis. Então, aqui tem os períodos, mas à medida que você for fazer aquela análise, vá atrás dessas informações bem fechadinhas para ter as datas bem direitinho, né, gente? Aí, em alguns casos, a gente falou que não é permitido maior do que a depreciação linear, mas em alguns casos, você pode multiplicar por um fator de uma depreciação acelerada. Por exemplo, máquinas que utilizam por 2 turnos, né? Você tem um turno de 8 horas, aí a máquina, nesse caso, tem uma máquina que utiliza 2 turnos, 16 horas. Então, você pode multiplicar um fator de 1,5. Já tem máquinas que trabalham nos 3 turnos, né? Então, seria 24 horas por dia. Então, você já teria um outro fator de 2 multiplicado. Então, isso é permitido. Então, você pode fazer, isso é permitido de acordo com a legislação, que é possível também. A depreciação acelerada também é usada ocasionalmente e por prazo determinado, com incentivo fiscal para incentivar a compra de novos equipamentos. Então, quando o governo quer acelerar, né, assim, vamos incentivar a produção do país,
pode permitir essa depreciação acelerada, que de fato incentiva, porque você consegue deduzir mais, né, diminuir mais seu lucro e, consequentemente, pagar menos imposto em menos tempo, né? Então, isso é um incentivo fiscal. Quando a empresa vende um ativo imobilizado, a diferença entre o valor de venda e o contábil é considerada lucro tributável. Então, você também... minha depreciação contábil valeria zero, mas eu tive um valor. Então, você tem que considerar como lucro tributável que você teve a mais. A literatura cita modelos de depreciação contábil, mas vamos limitar aos efetivamente usados no imposto de renda. A gente vai usar aqui, a gente vai usar o exemplo de depreciação linear e outro exemplo utilizando a questão da depreciação acelerada para a gente ver como a gente pode usar esse conceito. A depreciação linear supõe que a depreciação por período é a porcentagem constante no valor inicial do ativo e, portanto, é a mesma em todos os períodos. O valor contábil do equipamento declina linearmente, né? Tem uma queda linear nesse valor durante o tempo de uso. Então, a depreciação linear é o valor inicial menos o valor lá residual, dividido pelo tempo que você deprecia. E o valor naquele período, né, que você está analisando, o valor do equipamento ali naquele período vai ser o valor anterior menos a depreciação linear. Do período anterior menos a depreciação linear. Então, aqui a gente tem um exemplo. Um equipamento custa 20 mil e deve ser depreciado em 5 anos, quando deverá ter um valor residual de 2 mil. Aqui a gente sabe o valor residual, né? Mas às vezes isso não é possível, né, gente? Então, mas nesse caso vamos admitir que sim. Construir a tabela de depreciação linear e o valor contábil. Aí aqui, gente, a gente vai ter o valor inicial menos o valor residual sobre o tempo, né? Então, 20 mil menos 2 mil dividido por 5. Então, a depreciação linear seria 3.600. Então, aqui a gente vai fazer aqui na tabelinha. Então, aqui está aqui os cálculos, né, gente? Aqui, vamos só fazer. Então, o valor inicial é aqui, aí a depreciação é 20 mil menos 2 mil dividido por 5. 3.500. Aí, quem é o valor? O valor em zero é o valor de aquisição, o valor em um é o valor do período anterior menos a depreciação. Aqui vai ser o mesmo valor, né? Aqui é só puxar. No final, vou ter 2 mil, né? Que é o valor residual. Eu posso aqui fazer uma posso lançar aqui, fazer uma figura. Inserir gráfico. Finalizar. Ó, esse do tempo aqui não precisa. Ó, aqui o valor, né? E o período. Aqui deveria ser do 0 a 1, tá, gente? Aqui teve um errozinho, mas a gente percebe o comportamento linear, que era o mais que a gente estava querendo verificar. Então, a gente teve esse comportamento aqui. Aí aqui, né, seria assim, né, a tabelinha que nós fizemos, depois o gráfico. Aí, agora vamos fazer a questão considerando o imposto de renda, né, gente? Ó, o fluxo de caixa depois do imposto de renda. Como o IR é uma despesa, deve ser incluída no fluxo de caixa.
A depreciação ela não é uma despesa, não há desembolso de dinheiro, portanto, nunca deve aparecer no fluxo de caixa. O imposto a gente paga, né? É pago, mas a depreciação a gente não paga. A gente consegue deduzir o nosso lucro tributável para a gente pagar menos imposto. Então, isso não deve entrar no fluxo de caixa. É, O fluxo de caixa, né, depois do IR, que é o fluxo de caixa depois do imposto de renda, é o FCD, e o antes do imposto é o FCA, que seria o fluxo de caixa antes do imposto de renda, menos o imposto de renda. Aí, quem é o fluxo de caixa antes do imposto de renda? É a receita, menos a despesa, menos o investimento. Para cada período, né, gente? O período, a gente vai ter vários períodos, isso a gente vai fazer esse cálculo. Aí o fluxo de caixa depois do imposto de renda é o fluxo antes menos o imposto, né? Como a gente falou. E quem é o imposto de renda? É o alíquota, né? Que a gente chama de ROU aqui, vezes o lucro tributável. E quem é o lucro tributável quando a gente trabalha com depreciação? É a receita menos despesa menos a depreciação. Tá? Então, a gente vai fazer aqui um exemplo. Uma empresa está estudando a aquisição de um equipamento que custa R$ 100.000, então seria o investimento inicial. A receita esperada é 45 e o custo operacional de 10 mil. Então, por ano, a gente vai ter 55 menos 10 mil, 45 por ano, que é durante 8 anos. E lá no final desses 8 anos, a gente vai ter esse equipamento vendido por 40 mil, tá? A gente não vai considerar esse valor residual no cálculo da depreciação linear, porque imagina que a gente não sabe quanto seria lá no final, mas para os cálculos total a gente vai usá-lo num período do ano 8, mas para o custo da depreciação a gente não vai usar porque a gente, teoricamente, não sabe quanto a gente vai vender, só por isso. A vida útil legal é 10 anos, com depreciação linear, mas a gente está aqui falando do equipamento que trabalha nos 3 turnos. Então, nesse caso, a gente vai usar a depreciação acelerada, multiplicando por um fator de 2. Então, já montar o diagrama de fluxo de caixa, sabendo que a taxa marginal é de 30%, e a gente vai usar a taxa de depreciação acelerada, né? Que é multiplicada por 2. Então, se a gente fosse usar linear normal, a gente teria cada ano, a gente vai ter o valor da depreciação de 10%, né? Porque é 1 dividido por 10, né? Que serão 10 anos. Então, seria 0,10 vezes o valor inicial, o investimento, que é 10 mil. Então, teria 10 mil durante 10 anos. Aí, no total, 100 mil. Mas como a gente está usando a depreciação acelerada, a gente vai pegar esse fator de depreciação e multiplicar por 2. Então, em vez de ter uma depreciação de 10% em 10 anos, a gente vai ter de 20% em 5 anos. Então, seria, né, 20% em 5 anos, então seria 20 vezes 100 mil. Então, a gente teria 20 mil por ano. Então, em 5 anos vai ter 20 mil, 20 mil, 20 mil, 20 mil, 20 mil. Então, dá 100 mil. Lembrando que a depreciação contábil somada vai ser igual ao valor do investimento. Então, aqui seria esse fluxo. Vamos aqui fazer, eu vou fazer aqui aqui na tabela. O investimento aqui é 100 mil. Aí a receita, né, que a gente falou lá, ele fala que é 55 mil menos 10 mil de custo. Aí até o 8. Só que no 8 eu tenho um valor ainda de venda do equipamento, que eu vou vender aqui no 8. Então a gente vai ter um lucro a mais, né? Um lucro tributável aqui de 40 mil. Aí como é que ficaria meu fluxo de caixa antes do imposto? Seria esse valor, né? Mais isso aqui. Então, no período zero, eu teria 100 mil mais zero, 100 mil, e nos outros eu vou ter zero mais 45, zero mais 45, aqui só no último que varia de zero para mais 85. Então, aqui seria meu fluxo antes do imposto. E minha depreciação, né? Minha depreciação vai ser durante 5 anos, que seria 1/10, que seria 0,1 vezes 2,
vezes o valor do equipamento aqui, ó, 100 mil. Isso aqui eu vou ter por 5 anos. Eu vou colocar aqui o valor positivo, só porque eu vou depois fazer, ó. Aí, quem vai ser meu lucro? Meu lucro tributável. Aqui no primeiro eu não tenho lucro, né? É negativo. Aqui eu vou ter meu lucro tributável. Eu posso até deixar aqui mesmo assim, mas eu vou deixar aqui para ficar igual a fórmula. Meu lucro tributável vai ser minha receita menos a minha depreciação. Então, meu lucro tributável aqui é 25 mil, até aqui. Aí vocês percebam o quê, gente? Eita. Vocês percebam que quando não tem depreciação, meu lucro tributável é maior. Consequentemente, quando eu multiplicar pela alíquota do imposto de renda, eu vou ter que pagar mais imposto de renda, né? Então, a depreciação faz com que eu pague menos, porque eu consigo deduzir do meu lucro tributável. Então, aqui eu vou ter o lucro tributável vezes a minha alíquota de imposto de renda, que eu falo lá na questão que é 0,30. Então, aqui é meu lucro tributável. E a minha receita, meu fluxo de caixa depois do imposto de renda é meu fluxo antes do imposto de renda menos o meu imposto de renda. Então, aqui seria o meu fluxo de caixa depois do imposto de renda. Então, aqui ficaria dessa forma. A gente percebe, né, essa diferença, né, o fluxo de caixa do, do imposto, né? Então, aqui eu consigo pagar menos imposto, né, e ter um fluxo melhor. Aqui, voltando para o slide. Então, só voltando aqui nas formas, né? O fluxo antes do imposto é receita menos despesa, menos investimento. Depois do imposto, é o fluxo antes menos o imposto de renda. E quem é o imposto? Minha alíquota do imposto de renda menos vezes o lucro tributável. E meu lucro tributável é a receita menos despesa menos a depreciação. Então, aqui, né, tá esse valor. Aqui, meu lucro tributável, meu imposto. E aqui, pós-IRS. E aqui as referências, e era o que nós tínhamos para falar é isso. Até a próxima.